Vamos agora, da nossa primeira aula, construir o exercício 6. O exercício 6 da nossa apostila, ela trata de um problema que envolve achar a altura de um poste. Vamos ver aqui. A sombra de um poste vertical projetada pelo sol sobre o chão mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6. Qual a altura do poste? Então eu tenho um probleminha simples aqui, que eu poderia fazer o cálculo algebricamente, utilizando as definições do Teorema de Tales. Mas eu vou utilizar o GeoGebra aqui para a gente mostrar graficamente essa construção, como é que ela fica. Então eu vou esconder aqui a minha janela algébrica. Em seguida eu vou mover esse eixo aqui para o canto esquerdo. Primeira informação que o problema nos dá é que o poste forma uma sombra sobre o chão de 12 metros. Então eu vou pegar para tomar como base aqui, o chão, uma reta qualquer. Aqui uma reta definida por 2 pontos. Eu vou definir essa reta, uma reta qualquer. Aqui mais ou menos na minha horizontal. Tomando como base esse ponto aqui, eu vou construir o meu poste, que eu não sei qual a altura dele, mas eu sei que ele tem que ser vertical, na vertical. Então eu vou traçar uma reta perpendicular ao solo ali, que é representado pela reta, que ela vai passar por esse ponto. Então eu clico no ponto e na reta que eu quero que seja perpendicular. Então eu formei uma outra reta. Eu tenho também outra informação, que é a distância da sombra aqui, ó, em relação à base do meu poste, que é 12 metros. Eu vou utilizar como parâmetro aqui o círculo dado centro e raio, como se fosse um compasso. Então eu vou tomar como centro do meu círculo este ponto e vou colocar como raio 12. Ok? Então eu vou dar uma ajustada aqui no eixo para mostrar a intersecção ali. Vou pegar o eixo aqui, X, e venho mexer um pouco nele aqui. Olha lá. Então aqui já ficou visível a intersecção aqui. Então vou marcar esse ponto de intersecção. Intersecção de dois objetos. Então eu clico exatamente na intersecção deles. Então eu garanto que isso aqui tem 12 metros. Então vamos colocar a medida dele ali bem visível. Distância ou comprimento. Então eu quero a distância deste ponto a este outro ponto, que é 12. Então esse círculo de referência aqui já não me serve mais. Então eu vou clicar com o botão direito nela. Eu vou esconder ela, tirar a exibição desse objeto. Tirar a exibição do objeto. Ok? Uma outra informação que eu tenho aqui é que eu teria um bastão de 1 metro de altura que me daria uma sombra de 0,6. Então deixa eu deslocar essa construção um pouco mais para cima aqui. Vou deslocar ela de forma que ela fique um pouco mais acima, para sobrar espaço aqui para me construir o meu bastão. Então vou colocar aqui então uma outra reta, que ela tem que ser paralela a essa reta aqui, que passa por A e C. Então vamos pegar a reta paralela aqui, vai passar por um ponto qualquer aqui, que eu defino, mas obviamente ela tem que ser paralela
essa outra reta que passa pelo ponto A e C. Então, primeiramente eu clico no ponto e depois na reta a qual que ela quero que ela tome como base para ser paralela. Então, você observe que essa reta inferior ela ficou vinculada à reta superior. Que eu movendo a reta superior, você observa que ela continua sendo as duas paralelas. Okay? Então, nesse outro ponto aqui, então, eu vou construir verticalmente o meu bastão de 1 metro de altura. Então, para isso eu vou traçar uma reta perpendicular. Passando pelo ponto, clico no ponto que eu quero que essa reta perpendicular passe. E qual reta que eu quero que ela tome como base. Então temos uma outra reta perpendicular. Então vamos agora mostrar a intersecção aqui do ponto exatamente 1 metro de altura, que é a altura do meu bastão. Para isso eu vou utilizar novamente como compasso o círculo dado centro e raio. Então vai ser o centro aqui e a medida do raio será 1, que é a altura do meu bastão, conforme o problema determinou. Então eu tenho aqui já a altura do bastão, que eu vou demonstrar isso através da intersecção dos objetos. Ou intersecção, se você clicar ou no círculo e no objeto também funciona. Mas posso também clicar na intersecção que os dois ficam mais visíveis ali. Ok? Então vamos construir o bastão aqui com um segmento definido por 2 pontos. Então um bastãozinho que ele vai partir desse ponto até esse outro ponto. Então uma vez construído o meu bastão, eu posso eliminar essa reta aqui, que eu vou tirar a exibição do objeto. Eu não posso apagar ela, que é diferente de apagar de exibir. O exibir ela continua lá, faz parte da construção, porém não fica visível. Então vamos tirar a exibição, tá? E vou tirar a exibição também dessa circunferência aqui. Tira a exibição do objeto dela. Eu posso mudar também o formato desse segmento aqui, clicando com o botão direito em propriedades. Eu vou mudar o estilo, espessura da linha. Ó, espessura da linha. Posso formar um bastão com a espessura um pouco maior ali. Então vamos fechar aqui. Formei o meu bastão. A outra informação que eu tenho ali é a sombra do bastão, que é 0,6. Novamente eu vou utilizar o círculo dado centro e raio, com centro neste ponto inferior e raio, círculo dado centro e raio. Vamos pegar novamente aqui, centro e raio, com centro nesse ponto e raio 0,6. Ok, apliquei. Vamos novamente mostrar a intersecção desses dois. Posso tirar a exibição agora desse círculo, esconder o objeto. Vou esconder esse outro aqui também. E vou fazer a minha marcação da sombra com um segmento definido por 2 pontos. Então vou partir essa sombra daqui até esse outro ponto. Para dar um tom diferenciado aqui nessa linha, vamos fazer ela um pouco diferente. Botão direito sobre ela, propriedades. Eu vou mudar o estilo da linha aqui. No estilo da linha, eu vou colocar ela pontilhada, representando assim a sombra. Ok? Fechei. Então tenho lá o bastão e a sombra. Vamos mostrar as medidas agora. Então só ir aqui em cm, né? Distância ou comprimento do bastão até o topo do bastão. Distância de 1 metro. Bom. E da sombra. Clico nos 2 pontos. 0,6. Então ficou meio sobreposto ali. Eu vou ali mover. Vou pegar o texto aqui
mouse pressionado e arrasto ele aqui do lado. Então eu tenho um bastão, a sombra do bastão, eu tenho a base do meu poste e a sombra do poste. O que me falta agora é calcular aqui a altura do poste. Então eu vou tomar como base aqui, para calcular a altura do poste, uma reta paralela à sombra do bastão. Vamos lá em reta paralela. Eu quero uma reta paralela que passe pelo final da sombra aqui, que é o ponto C, tá? Que é 12, e que seja paralela a essa sombra do bastão aqui, essa pequeno segmento. Vamos lá. Então lá em cima ali, ó, a intersecção com essa reta aqui é a altura do meu poste. Então eu vou aqui mover, deslocar eixos, vamos puxar o eixo um pouco para baixo aqui para eu poder ter uma visão melhor da intersecção. Lá, visível, intersecção. Vamos ver esse ponto de intersecção ali, demonstrar ele. Então clico aqui na intersecção de objetos. Mostrei a intersecção. Agora é só mostrar a distância de A até esse ponto, que será o topo do meu poste. Então vou clicar aqui em distância ou comprimento. Eu quero a distância daqui até a este ponto. Então seria a altura do meu poste 20 metros. Vamos finalizar a nossa construção aqui fazendo a sombra ali do poste, ó, que é de H até C. Feito isso, eu vou esconder, tirar a exibição desse objeto aqui, dessa reta, porque eu já tenho duas retas lá sobrepostas, então essa maior aqui eu vou tirar. E vou mudar, como eu fiz na sombra do bastão, botão direito sobre esse segmento, mudar aqui em propriedades o estilo da linha. Vou colocar tracejado para mostrar a sombra do bastão. Clico em inchar. Então, eu tenho aqui um poste representado de A até H, a sombra do poste 12 metros de A até C. Isso tudo foi feito com base na sombra do bastão. Essa é uma maneira de você demonstrar a construção através do GeoGebra de um problema que envolve o teorema de Tales. Ok, até o próximo exercício.